dessa quebradinha, dá para conversar um pouquinho. Igual na sala, quando eu fico esperando vocês copiarem. Então voltamos, estamos de volta, gravando mais uma vez. Lembrando que as aulas vão estar todas no Moodle, para quem você quiser assistir, no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal lá, viu, pessoal? Muito bem. Questão de prova, 2019.1. Nós vamos começar aqui o nosso... Resolver a questão, empilhando Z. Tem que 0Z é o topo da pilha. Né? Os alunos fizeram aqui o autômato, lá na prova, né? Bonitinho assim. E a gente vai fazer aqui a pilha. Então, Q0Z, lendo zero, é constante zero. Q1Z. Q1Z, lendo. Aí ele tem várias situações aí, né? Que é união, tem estado compartilhado, aquela coisa toda. Então, eu tive que fazer o autômato para não... O estado compartilhado não ter seta apontando, aquela coisa que a gente já conhece demais, né? Então, Q1Z, lendo zero, ele vai para Q2Z. Q2Z. Eu vou fazer primeiro o lado da esquerda da união, certo? Então, vou fazer todinho o lado da esquerda da união, depois eu faço o outro lado da união. Então, Q1, lendo 1, eu não vou botar agora, porque isso é parte do outro lado da união. Então, não vou botar isso agora, certo? Q1Z, lendo 2, vai para Q10Z. Então, eu vou fazer aqui esse loop do Q10, que é o loop do empilhar, certo? Q10Z, lendo 0, vai para Q11Z. Q11Z, lendo 0, Q11Z. E lendo 2, esse 2 é esse 2 aqui, ó. É exatamente esse 2, que é o 2 que vai empilhar os N's, que pode empilhar os N's, certo? Então, Q11Z, lendo 2, vai para Q12, o Z que já tem no topo, e eu empilho de 4 em 4, né? Porque o coeficiente do desempilhar é 4. Eu empilho aqui, desempilho aqui, no coeficiente 4. Então, eu vou empilhar aqui de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, aqui, eu vou botar 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Aí eu estou em Q12. O topo da pilha é N. Se eu ler 0, vai para Q2N. Se eu ler 2, vai para Q10N. Aí vou resolver o Q10. O Q10N, que eu não resolvi ainda. Certo? Q10N, lendo 0, Q11N. Q11N, lendo 0, Q11N. E lendo 2, vai para Q12 e pilhar de novo. Então, Q12, o N que já existe no topo da pilha, e mais os 4 que eu preciso empilhar, certo? Então, o N, topo da pilha, e mais os 4 que eu preciso empilhar. Então, vou lá aí, 1, 2, 3, 4. Como esse N, o coeficiente dele é 3, eu tenho que empilhar de novo, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Vou deixar assim só para não extrapolar aqui o nosso desenho ali, certo? Mas é um em cima do outro. Muito bem. Então, aí Q12, N, vai além do 0, vai para Q2N. Então, eu estou em Q2, mas eu não sei se o topo da pilha é Z, ou seja, não empilhei ninguém e vim direto para Q2Z, ou se eu fiz essa volta todinha aí para empilhar o N. Então, Q2Z, Q2N, nas duas situações possíveis. Aí, lendo 0, vai para Q3, Q3Z, Q3N, certo? Q3NZ lendo 0, vai para Q4, Q4Z, ou Q4N, certo?
Aí em Q4, deixa eu vir para cá. Em Q4, eu tenho essa situação aí, ó, que é aquela velha situação que parece ser duas saídas, né, no Q4, mas não é, né? A gente sabe. A saída Q4 lendo 2 para o Q5 é quando tiver Z no topo da pilha. A saída Q4, 2, que vai para o Q13, ela é com N no topo da pilha, que é onde eu vou desempilhar os N's, né? Que é esse loop aqui do desempilhamento. Portanto, Q4Z, lendo 2, é Q5Z. E Q4N, lendo 2, vai para Q13N. Q13N, lendo 0, Q13N. Q13N, lendo 2, é a hora do desempilhar. E ele desempilha de 3 em 3, que é o coeficiente do empilhar, certo? Então, vou escrever aqui embaixo, ó, Q13NNN, os 3, que ele vai desempilhar simultaneamente, certo? Lendo 2, Q4 vazio. Q4 vazio. Aí em Q4, beleza, eu desempilhei 3, não foi? 1, 2, 3. Muito bem. Só que o coeficiente dele aqui é 4. Se o coeficiente dele é 4, eu preciso rodar esse loop aqui 4 vezes, certo? Então, eu ainda tenho um N no topo da pilha, que é 4N, Q4N, lendo 2, Q13N, Q13N, NNN, lendo 2, Q4 vazio, desempilhando 3 em 3. 1, 2, 3. Aí, de novo, rodei 2 vezes, tem que rodar mais 2 vezes. Então, Q4, lendo 2, Q13, Q13, lendo 2, Q4 vazio, de 3 em 3. Aí, rodei 3 vezes, tem que rodar mais uma. Q4, lendo 2, Q13, Q13, lendo 2, NNN, vazio, sobrou só o Z. Certo? Então, estou em Q5 e Z é o topo da pilha. Q5Z, topo da pilha, lendo vazio, Q6 vazio. É hora de desempilhar o Z e para esse lado da minha expressão acabou, certo? Esse primeiro lado da união. Para o segundo lado da união, nós vamos voltar lá para o Q1, né? Lá para o Q0, na verdade. Né? Tem esse vazio aqui, porque a cadeia mínima desse lado aqui é vazia. A gente está vendo aqui, né? A cadeia mínima é vazia. Então, o estado inicial aponta para o final. Q0Z, lendo vazio, Q6 vazio. É o momento dele aceitar o vazio. E, caso não seja vazio, a cadeia mínima é 0, 1 e 2. Então, 0 vai para o estado Q1, já está lá. E Q1, lendo 1, vai para Q7. Então, Q1, lendo 1, vai para Q7Z. Porque esse 1 é essa constante 1 aqui, que não mexe no topo da pilha. Muito bem. Eu estou em Q7. Vem para cá. Estou em Q7, o topo da pilha é Z. O topo da pilha é Z, certo? Lendo 1, esse 1 é o 1 do empilhar. É esse 1 aqui do empilhar. Eu desempilho de 1 em 1. Tá aqui, o coeficiente do 0 não tem o coeficiente, né? Então quer dizer que é 1. Então eu vou empilhar de 1 em 1 e vou desempilhar de 3 em 3. Mas vou empilhar de 1 em 1. Então, Q7Z lendo 1, fica em Q7 NZ, ou seja, vou empilhar meu primeiro elemento. Eu estou em Q7, só que mudou o topo da pilha. Era Z, agora é N. Q7N lendo 1, Q7NN, o N do topo e mais o N que eu quero empilhar. Como o coeficiente dele é 3, né, como o coeficiente dele é 3, eu tenho que rodar 3 vezes. Já rodei 2, tenho que rodar mais uma vez. Então, Q7N está aqui já, né? Q7NN. Então, empilhou mais um N aqui. Q7N lendo 0 já é para desempilhar, porque essa aqui eu empilho e na mesma hora eu desempilho. Então, o Q7 lendo 0 já é para desempilhar. E eu desempilho, obviamente, que eu desempilho de 3 em 3. Certo? Então, Q7NNN, lendo 0, vai para Q8, vazio, desempilhando os 3 que tinha lá, certo?
Eu estou em Q8, mas o topo da pilha pode ser N ainda. Por quê? Porque, pessoal, esse Q7 que empilha aqui, esse laço que empilha, ele é um laço. Eu posso rodar aqui 1 milhão de vezes. O mínimo é 3. O mínimo é 3. Mas eu posso rodar aqui 1 milhão de vezes. Então, pode acontecer de eu ter empilhado 1 milhão de N's. E eu tenho que desempilhar esses N's aí. Então, Q8N, Q8NNN, lendo 0, Q8 vazio. Né? Porque pode acontecer de eu ter empilhado centenas de N's. Então, esse loop aí é para desempilhar essas centenas de N's que podia estar no topo da pilha, certo? E agora, eu vou desempilhar. Perdão, eu já desempilhei, agora eu vou seguir com o meu Z, né? Porque agora o Q8, o topo da pilha é Z. Q8Z, lendo 2, Q9Z. Q9Z, lendo vazio, Q6, vazio. Q9Z lendo 0, Q14Z. Q14Z. Certo? E Q14Z, lendo 1, Q7Z. Certo? Que é esse loop aqui desse estrela. Ele volta para o Q7, aí pode empilhar de novo ou não, né? Pode ir para o Q8 direto, ou pode ficar aqui empilhando, desempilhando e tal. E aí vai zerar o N de todo jeito. Vai zerar a pilha de qualquer maneira. Opa! Sumiu aqui. Vai dar para subir, não. Vou salvar aqui. Aí, obviamente, né, que eu tenho que sempre completar essa parte aqui, até o Q14. Esse autômato ficou meio truncado aí, porque ele tem estado compartilhado, né? A gente sabe que quando tem estado compartilhado, o negócio fica meio truncado mesmo. O final é qual? Q6, né? Então, Q6 de final. Z0 é Z, alfabeto de pilha, N e Z. Essa questão foi a questão que caiu na prova do semestre 2019.1. Uma questão bem legal que eu queria trazer para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não. Falem pelo microfone aí ou pelo chat. Que nem falei, hoje não. Na próxima aula a gente aparece com um bocado. Mas era para aparecer hoje, que esse assunto aqui eu comecei na aula passada, né? Esse autômato aí, você vai dar na prova? Hã? Esse autômato aí, você já dá na prova? Não, já falei algumas vezes, né? Autômato não dou em prova, eu dou em prova só a linguagem. A única coisa que vai estar na prova é isso aqui, ó. Só essa linha aqui que eu grifei agora. É a única coisa que aparece na prova. E antes tem uma frase assim, ó. Construa o autômato a pilha para. Aí dou a linguagem e pronto. Acabou a história. Né? Eu não parei aqui para fazer o autômato porque a aula de autômato a gente já teve, né? A gente ia ter que dar outra aula aqui só de autômato. E não é o nosso intuito agora. Agora é ver a pilha mesmo, certo? Tá claro, pessoal? Ok. Então, ó, eu vou colocar lá, atenção, mais uma vez, eu vou colocar lá depois no Moodle o exercício, nosso quarto exercício, que é o exercício de autômato a pilha, que é aquele pontinho extra, certo? Eu quero que vocês atentem para a data, o prazo, o horário, certo? O horário. Atentem bem para os prazos. Eu vou dar mais de uma semana. Geralmente eu dou uma semana, né, quando eu faço isso. Mas eu vou dar mais de uma semana, já que a gente está aqui online e tal, para vocês fazerem exercício. O exercício já está no site dos Federa, certo? Eu posso colocar lá no Moodle, mas ele já está no site dos Federa. Vocês já podem baixar, já podem ir fazendo, certo? Eu vou dar o prazo. O horário é sempre um horáriozinho cedinho, porque eu quero que vocês mandem no dia anterior, certo? Ali é só assim uma emergência, caso a internet naquele dia tenha falhado, aí você manda de manhãzinha cedo no outro dia, certo? Mas é só esse dia final
é só para caso de emergência. Eu quero que vocês mandem no dia anterior, pessoal. Teve gente mandando faltando 2 minutos lá e falou, eita, o mudo está atrasado. Porque pode ser que o relógio do mudo já esteja igual o do seu, não, viu? Pode acontecer isso aí, 2 minutos aí, 3 minutos, o mudo vai dizer assim, não, está atrasado. Certo? Eu já vi acontecer isso. Aconteceu isso no outro exercício. E eu falo a vocês, ó, se deixar para mandar faltando 5 minutos, pode ser que o relógio do mudo já tenha dado o horário. Então, cuidado. Certo? Então, mandem no dia anterior à noite e tal, para não ter esse problema. Certo? Porque se eu for mandar faltando 5 minutos aí, pode acontecer esse problema de horário lá do mudo e tal, o servidor tá um horáriozinho um pouquinho a menos e tal, e aí, certo? Fica, professor, mas eu mandei no horário. Não, mandou em cima da hora, não é horário. Tem que mandar pelo menos no dia anterior à noite, né, para mandar isso aí, certo? Ok, pessoal? Respondam, por favor. Ok. Muito bem. Certo? Eu estou falando mais para deixar gravado também, né? Para depois, não, tá, professor. Ó, assista a gravação lá. Tem que assistir a gravação. Certo? Muito bem. Eu vou cancelar aqui o share agora, porque eu quero falar de outra coisa. Deixa eu voltar aqui para a telinha do Zoom. Bom, esse aí foi o nosso automatoapilha, certo? Eu quero, mas tem aí meia hora de aula aí, eu quero falar de um outro conteúdo que é bem mais fácil, bem mais simples, bem mais tranquilo que o automatoapilha, que é o algoritmo de conversão de gramática e automatoapilha. Eu vou falar a teoria hoje, faço uma questão hoje, na próxima aula eu faço mais questões desse conteúdo, trago questão de prova também, que esse conteúdo cai na prova, também uma conversão, mas ele é bem fácil, ele é bem simples, ele é uma coisa assim, é aquela questão que o aluno gosta, o aluno queria que tivesse só dela, inclusive. Né? Infelizmente não é assim, mas é uma questão bem tranquila, e aí vale a pena eu trazer aqui para vocês agora esse conteúdo aqui, de transformação, certo? Eu fiz um slidezinho para falar um pouquinho dele. Deixa eu dar o share aqui no slide. É um algoritmo de transformação de gramáticas em automatoapilha, certo? Como a gente está trabalhando só com automatoapilha, com uma única pilha, nós só vamos trabalhar com gramáticas livres de contexto. Então, não terá questões com gramáticas sensíveis. Porque para gramáticas sensíveis, eu precisaria de 2 ou mais pilhas. A gente não está fazendo isso aqui. Estamos trabalhando só com uma pilha. Então, essa transformação vai ser apenas para gramáticas livres de contexto. Ok? Deixa eu passar o slide aqui. Então, premissas. Primeira coisa, certo? Sempre que 2 estruturas tiverem o mesmo poder, eu posso converter uma na outra. Sempre que elas tiverem o mesmo poder, eu posso converter uma na outra. Foi o caso que a gente fez do autômato não determinístico. Lembra? Lá na primeira prova a gente tinha lá, a gente estudou, né? A transformação do autômato não determinístico em determinístico. Transformava uma coisa na outra. Por que eu podia fazer isso? Porque o poder do autômato finito determinístico era o mesmo do não determinístico. O poder é o mesmo. E relembrando o que é o poder? É a quantidade de expressões, de linguagens, que a minha estrutura de dados, né, a minha linguagem formal, é capaz de reconhecer. Esse é o poder. Então, sempre que 2 estruturas tiverem o mesmo poder, é possível fazer uma conversão entre elas. Como a gramática livre de contexto tem o mesmo poder do automatoapilha com uma única pilha, então vamos aprender a fazer essa conversão de gramática direto para automatoapilha, certo? Outra coisa, existem 2 formas diferentes de se fazer uma automatoapilha, 2 formas diferentes. Nós aprendemos a primeira, que foi eu desenhar o autômato e, baseado no autômato, fazer a pilha. Essa é uma forma, é a forma mais usual, é a forma que a gente aprendeu até aqui. Só que para esse algoritmo de conversão, essa forma é ruim, certo? Porque a gente não tem o autômato, a gente tem a gramática. A gente não tem o autômato. E fazer o autômato baseado na gramática dá um trabalho danado. Então, nós vamos fazer o seguinte.
Vamos usar a outra forma de fazer uma autômato pilha, que é pela pilha. O que acontece? No autômato pilha, baseado no autômato finito, os elementos obrigatórios mudam de estado, mas não mexe na pilha. Só mexe na pilha os elementos N, né? O N e o M que mexe na pilha. E os elementos obrigatórios eu faço é mudar de estado. Nesse tipo de autômato que eu estou mostrando aqui para vocês agora, eu empilho qualquer coisa. Eu não mudo de estado. Um elemento obrigatório, em vez de mudar de estado, vai me causar alterações na pilha. Ou empilhando, ou desempilhando. Mas ele vai causar alterações na pilha. Certo? Então, na verdade, qualquer coisa agora mexe na pilha. Qualquer coisa mexe na pilha. A não ser que for um fecha estrela. 0 estrela, porque aí é uma constante estrela, a estrela pode não existir, então ele não vai empilhar nada. Mas qualquer outra coisa, uma constante simples, um fecha positivo, todos esses elementos aí vão mexer na pilha. Todo mundo vai mexer na pilha. E aí eu não preciso trocar de estado. Aí nesse caso eu não preciso mais trocar de estado em elementos obrigatórios. Então vamos aprender esse novo tipo de criação de autômatos a pilha, só que agora baseado na gramática, certo? Por que isso é possível? Por que essa forma também é viável? Por causa disso aqui, ó, presta atenção nisso aqui. Uma cadeia, deixa eu botar meu lapisinho aqui, ó. Essa cadeia aqui é uma cadeia que pode ser uma cadeia de uma gramática. Ela é exatamente igual a essa aqui. Certo? Visualmente, qual é a diferença das duas? É o vazio. Tem um vazio aqui, 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 tem um vazio aqui. Se eu tirar os vazios, eu tenho a minha cadeia original. Isso quer dizer o seguinte, que o vazio eu posso inserir ele na minha cadeia. Eu posso inserir ele na minha cadeia. E essa inserção de vazios não vai alterar o conteúdo da cadeia. Certo? Por esse motivo, por eu poder usar o vazio em qualquer lugar, é que eu posso fazer o autômato a pilha nesse formato que eu vou ensinar agora. Certo? Então, é esse formato que possibilita a mim de fazer esse algoritmo de conversão de gramática livre de contexto direto para autômatos a pilha. Certo? Muito bem. Então, aqui tem as regrinhas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a gramática na forma normal de Gradient, né? Lembrando que a gente viu isso em sala de aula ainda, antes do recesso, né? Antes do corona. Nós vimos lá como transformar uma gramática na forma normal de Gradient. Então, a primeira coisa que eu faço é transformar a gramática na forma normal de Gradient. Eu só consigo fazer o algoritmo de conversão se a gramática estiver na forma normal de Gradient. Quando eu ensinei Gradient, eu expliquei lá. Ó, pessoal, essa forma normal aqui nós vamos usar lá na frente, no algoritmo de conversão. Então, chegou a hora de usar. Esses elementos aqui, lembrando que eu tenho que escrever sempre, né? Sempre que eu faço a pilha, faço a tabela, escrevo a sua sétupla inteira. Esses elementos aqui são fixos, eles são sempre os mesmos. Estados Q0, Q1 e Q2. Eu não preciso de outro estado. Eu posso ter união, estado compartilhado, tudo que você imaginar na sua vida eu posso ter. Eu não preciso de mais do que 3 estados. Q0 para ser o inicial, Q2 para ser o final e Q1 para ser tudo. Mas, professor, Q1 para ser tudo, como é isso? Lembre-se, eu não mexo nos estados, eu só mexo na pilha. Em vez de mudar de estado, eu empilho. Ah, Q0, ler 1 ali é obrigatório ler 1, é uma constante 1. Eu não mudo de estado, eu empilho. Então, se eu estou sempre empilhando, ou desempilhando para tudo que eu tiver na minha linguagem, eu não preciso trocar de estado. Então, eu faço tudo no mesmo estado. No caso, é o estado Q1. O alfabeto do autômato a pilha vai ser o mesmo da gramática, certo? O alfabeto aqui vai ser o mesmo da gramática. O estado inicial Q0, o estado final Q2, eles existem só para ser isso aí. O alfabeto de pilha vai ser o Z, que é o topo de pilha, a gente já conhece, né? E as variáveis da gramática. Então, o meu alfabeto de pilha vai ser o Z e todas as variáveis da gramática. Então, aqui vai ter o S, o A, o B, o C, certo?
E aqui tem a regrinha para a construção da tabela do automotopilha. Tem essa regrinha aqui que eu prefiro mostrar lá no exemplo prático, certo? Que aí eu não preciso mostrar aqui o exemplo prático, certo? Vou tirar aqui o share e vou levar o share para a questão lá que eu já deixei aqui para a gente fazer. Vou fazer só uma questão hoje e na próxima aula a gente faz mais questões, faz questões de prova desse conteúdo aqui, ok? Deixa eu abrir o share aqui. Muito bem. Ok. Então aqui eu tenho uma gramática livre de contexto, certo? E a primeira coisa que eu faço é converter na forma de Gradient, certo? Para isso, lembrando, eu vou acrescentar uma variável para cada elemento do alfabeto. Como aqui são 3 elementos, 0, 1 e 2, então eu vou acrescentar 3 variáveis, certo? Eu vou deixar aqui e vou acrescentar as 3, o E, o F e o G. Eu vou deixar aqui em vermelho só para a gente lembrar que essas 3 variáveis elas foram inseridas uma para cada elemento do alfabeto. O alfabeto e a produção inicial não vão se alterar. Eu vou copiar tudo aqui, porque até me facilita. Copiar tudo aqui. O alfabeto e o S inicial não se alteram, são sempre os mesmos, é claro. E o que diz Gradient? Eu vou substituir os elementos desde que o primeiro não seja alfabeto. Se o primeiro for alfabeto, esse primeiro alfabeto não será substituído. Todos os demais sempre serão substituídos. O E vai ser o 0, certo? O E vai ser o 0. O F vai ser o 1. O F aqui vai ser o 1. E o G vai ser o 2. Muito bem. Então aqui é S, ó. 2S2. O primeiro eu não altero, o primeiro é alfabeto, eu não altero. E aqui vai virar G. Certo? Aqui o primeiro é alfabeto, eu não altero. Aqui vira G, G, G. Então eu altero todo mundo, menos o primeiro, se ele for alfabeto. Aqui o primeiro é variável, então todos serão alterados. No caso aqui o 1 vai ser F. Aqui o 1 também vai ser F. Aqui, ó, só tem alfabeto na primeira posição. Então não vou alterar ninguém. Nessa parte aqui de baixo, 2 e 1, o 2 é alfabeto, eu não altero ele, ele é o primeiro, né? E aqui o 1 vira F. Aqui C, ele é variável, então vou alterar aqui esses dois. Então vai ser o F e o E. Aqui eu tenho o primeiro é alfabeto, eu não altero ele, altero só os demais, no caso só o F aqui. Aqui no caso do D, o primeiro é alfabeto, eu não altero ele, altero só o F aqui no 1. Aqui eu tenho 102, o primeiro eu não altero, ele é alfabeto. Os outros eu altero, então aqui é o E e aqui vai ser o G. Aqui é vazio, eu não altero nada. Eu concluí essa parte. Agora eu vou incluir só aqui no final. Que é igual a 0. Que F é igual a 1. E que G é igual a 2. Pronto. Converter a gramática na forma de Gradient. Tem alguma dúvida, pessoal, com Gradient? Não? Não. Não. Beleza. Aqui são os elementos que eu tenho que preencher. É obrigado que eu preencha, mas são sempre fixos, né? Q0, Q1 e Q2 somente. Não tem mais nenhum estado aqui. Alfabeto é o mesmo da gramática, então 0, 1 e 2. Estado inicial sempre vai ser o Q0. Estado final sempre vai ser o Q2. Sempre, sempre, sempre. O alfabeto de pilha é o Z e as variáveis da gramática. Lembrando, essa gramática aqui, ela não existe mais. Ela não existe mais. Vou deixar até ela clarinha aqui para dizer, ó, ela morreu. O que importa agora é só essa aqui. Então eu vou ter aqui as variáveis da gramática. O Z e as variáveis da gramática. Certo? O E, o F e o G. Muito bem. E o Z0, claro, é o Z, o topo da pilha, que a gente já está acostumado. Primeira parte da construção da tabela agora. Regrinha da tabela. Vamos lá. Eu estou em Q0Z, né? Sempre eu começo em Q0 com Z no topo. A primeira parte da regra é o seguinte. Q0Z lendo vazio, Q1 SZ. Eu vou empilhar na pilha sem ler nada, ou seja, lendo vazio, sem ler nada, o S.
que é a variável inicial da gramática. Isso é fixo, isso é da regra. Eu sempre faço isso. Q0Z lendo vazio, Q1SZ. Isso é para qualquer questão. Muito bem. Agora, eu estou em Q1 e S é o topo da pilha. Aí eu venho aqui na gramática, ó. Eu venho aqui. Eu vou pegar, lendo 2. Por que 2? Porque aqui tem 2. Eu vou copiar isso aqui, ó. SG, tá vendo? Então, Q1S lendo 2, Q1SG. Ou, lendo outro 2, está aqui o outro 2, lendo outro 2, Q1GAGG. Q1GAGG. Certo? Ficou pequeno aqui. Q1GAGG. Certo? Tá claro, pessoal? Ok. Eu peguei o 2 daqui, Sim. ó, SG. Aqui, professor, tem 2 saídas. Pode ter 2 saídas, não tem problema não. É determinístico mesmo. Aí aqui, ó, vamos lá, Q1A, certo? Q1A. Aqui é da ordem que está aqui. A, B, C, da mesma ordem da gramática. Então, Q1A, lendo vazio, aqui não tem nada, não tem alfabeto, é vazio. Vai ficar Q1AF. Vai ficar Q1AF. Ou, o outro também é vazio, né? BF. Q1BF. Certo? Aí eu vou para Q1B. Q1B, ele lê 0, fica em Q1B. Ele lê 1, fica em Q1B. Ele lê 2, fica em Q1B. E ele lê vazio, fica em Q1 vazio. Q1 vazio. Que é esses aqui, ó. Q1B, Q0B, aí Q1B, Q2B. Ah, perdão, vazio não. Perdão. Lendo vazio, Q1C. Certo? Q1C, que é como se aqui tivesse o vazio aqui, vazio C, né? Não tem nada, é como se tivesse o vazio. Aí eu vou para o C. Eu vou reduzir aqui porque ele está muito grande. Só para não sair aqui da página. Acho que não vai ter jeito não, mas vou tentar não sair da página. Então, Q1C, na mesma ordem da gramática, Q1C. Lendo 2, vai ficar Q1FC. Lendo vazio, CFE. Então, aqui lendo vazio, Q1, CFE. E não parar de copiar, senão vai ficar trazendo a formatação. Lendo 0, vai ficar Q1FD. Lendo 0, Q1FD. Certo? Aí Q1D, lendo 0, vai ficar Q1F. Lendo 1, Q1EG. Agora sim, lendo vazio, Q1 vazio. Aqui vai entrar o vazio, porque aí tem um vazio mesmo. Tem um vazio mesmo ali. Aqui. Então, lendo 0, Q1F. Lendo 1, Q1EG. Lendo vazio, Q1 vazio. Aí vai ficar Q1E, lendo 0, Q1 vazio, que é esse aqui, né? Lendo 0. Depois tem o quê? Nada. Então, Q1 vazio. Q1F, lendo 1, Q1 vazio. Q1G, lendo 2, Q1 vazio. E aí eu concluí a gramática. Eu fui do S, A, B, C, D, E, F, G. Cheguei no G, lá tinha 2, Q1 vazio. E para finalizar a regra, Q1Z, lendo vazio, Q2 vazio. Só para ir para o chat final. Certo, pessoal? Fiz aqui meio rapidinho, porque o tempo está acabando. Gostaria de agradecer a vocês a paciência e a presença de todos. E boa noite a todos, certo? Na próxima aula eu vou fazer mais questões sobre esse conteúdo aqui. Mais devagarzinho e tal, com as questões de prova. Foi só para dar uma colherzinha de chá. Valeu, pessoal? Ok? Ok. Valeu, professor. Valeu, professor. Então, valeu. Conto com vocês aí na Valeu. próxima aula também. E quem não tiver Valeu, indo, vou pegar o pessoal, quem não busão. tiver indo lá, peça para vir.